Em 2024, o mundo observa com grande preocupação, enquanto o Irã avança no desenvolvimento de tecnologia nuclear e estabelece alianças poderosas no Oriente Médio. Mas, e se eu te contasse que, há 2.500 anos, um profeta já havia previsto o papel exato que essa nação desempenharia nos últimos tempos da história? O que você diria se soubesse que a Bíblia menciona o Irã mais de 200 vezes, descrevendo com impressionante precisão eventos que estão ocorrendo agora? Prepare-se para uma jornada fascinante que vai conectar antigas profecias com as notícias atuais, revelando um plano divino muito maior do que você imagina. Imagine acordar em um dia comum e descobrir que seu país foi transformado em uma das maiores potências do mundo. Foi exatamente o que aconteceu quando o Império Persa, nascido nas terras do atual Irã, surgiu das montanhas e conquistou quase todo o mundo conhecido. Mas, ao contrário de outros impérios que destruíam e subjugavam, os persas fizeram algo inovador. Criaram o primeiro sistema de governo verdadeiramente multicultural da história. E o mais incrível é que a Bíblia já havia previsto isso, 150 anos antes de acontecer, em uma das profecias mais extraordinárias das Escrituras. Deus menciona, pelo nome, um rei que sequer havia nascido, Ciro, o Grande. Isaías 45 descreve com precisão como ele conquistaria Babilônia e libertaria os judeus do exílio. E o mais fascinante é que arqueólogos descobriram o famoso cilindro de Ciro, que confirma cada detalhe dessa profecia. Você já pensou em como um império consegue governar 27 províncias, com povos que falam línguas diferentes? Os persas desenvolveram um sistema administrativo tão avançado que parte dele ainda é utilizado hoje. Criaram a primeira rede postal do mundo, um sistema de estradas que conectava 3 continentes e, surpreendentemente, o primeiro sistema documentado de direitos humanos. Mas por que Deus escolheria uma nação pagã para ser seu instrumento? E mais importante, o que isso tem a ver com os acontecimentos no Irã moderno? A resposta vai te surpreender. Ciro, o Grande, é o único governante não-judeu mencionado na Bíblia que Deus chama de meu ungido. Parece estranho, não? Mas é exatamente isso que aconteceu. E você sabia que, em uma noite, um dos maiores impérios da história caiu em poucas horas? A Bíblia descreve em detalhes como Ciro conquistou Babilônia, usando uma estratégia militar brilhante. Desviou o rio Eufrates e marchou por debaixo dos muros da cidade. O mais impressionante é que arqueólogos encontraram documentos babilônicos que confirmam toda essa história. Antes de se tornar o maior imperador do mundo antigo, Ciro era apenas um pastor de ovelhas em uma tribo nômade. Como ele conseguiu unificar 2 povos rivais, medos e persas, e criar o maior império que o mundo já conheceu? A resposta está em uma profecia feita 150 anos antes de ele nascer. Quando Ciro conquistou Babilônia, ele fez algo inédito. Ao invés de escravizar os povos conquistados, ele os libertou. O cilindro de Ciro, que está no Museu Britânico, confirma que ele permitiu que os exilados retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Curiosamente, isso se assemelha ao conceito moderno de liberdade religiosa, um conceito que ainda influencia o mundo de hoje. Mas a grande pergunta é: por que um rei pagão faria algo assim? E o que isso tem a ver com os eventos atuais no Irã? A história fica ainda mais intrigante, pois o mesmo livro que previu a ascensão de Ciro também fez previsões chocantes sobre o Irã moderno. Quando você descobrir o que os profetas disseram sobre os últimos dias, entenderá por que as notícias de hoje parecem tiradas diretamente das páginas da Bíblia. Já imaginou ter um manual do futuro, capaz de prever eventos com séculos de antecedência? Parece ficção científica, mas isso é exatamente o que encontramos nas profecias bíblicas sobre a Pérsia, o atual Irã. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a sua visão sobre profecias. No livro de Daniel, capítulo 8,
encontramos uma visão tão precisa que até os críticos mais céticos insistem que ela só poderia ter sido escrita depois que os eventos aconteceram. Daniel descreve uma visão de um carneiro com 2 chifres, sendo um mais alto que o outro, que investe para o oeste, norte e sul, e ninguém consegue resistir a ele. Historiadores confirmam que essa visão se refere perfeitamente ao Império Medo-Persa, onde o chifre mais alto representa os persas, que se tornaram mais poderosos que os medos. A direção das suas conquistas também coincide com o relato de Daniel. Para o oeste, Babilônia e Ásia Menor. Para o norte, Lídia. E para o sul, o Egito. Daniel não apenas previu a ascensão desse império, mas também sua queda. Em sua visão, um bode com um chifre notável vem do ocidente, quase sem tocar o chão devido à sua velocidade, e derrota completamente o carneiro. Esse bode é identificado como Alexandre, o Grande da Grécia, conhecido por sua incrível rapidez e força militar. Em Ezequiel 38, encontramos uma profecia sobre os últimos dias que menciona especificamente a Pérsia. O profeta vê uma aliança de nações liderada por uma potência do extremo norte, com a Pérsia entre seus principais aliados. Se olharmos para as notícias atuais sobre as parcerias militares do Irã com a Rússia, vemos que isso se alinha perfeitamente com essa profecia. Daniel também viu 4 impérios mundiais representados por uma estátua impressionante. O Império Medo-Persa é descrito como sendo o peito e os braços de prata. Historiadores observam que a Pérsia usava predominantemente prata em seu sistema monetário, enquanto a Babilônia usava ouro. Algo fascinante é que muitas dessas profecias têm um cumprimento duplo. Além de se referirem ao passado, elas também apontam para eventos futuros. Por exemplo, quando Daniel fala sobre o tempo do fim, ele menciona conflitos envolvendo o rei do norte e o rei do sul, o que reflete uma configuração geopolítica que é impressionantemente familiar se considerarmos as tensões atuais no Oriente Médio. O livro do Apocalipse acrescenta outra camada intrigante, mencionando o rio Eufrates secando para preparar o caminho para os reis do Oriente. Hoje, o Irã ocupa uma posição crucial entre o Oriente e o Ocidente, e suas alianças com potências asiáticas como China e Índia parecem se alinhar com essa profecia. A precisão profética das Escrituras é impressionante. Como poderiam homens que viveram há milênios prever com tanta exatidão não apenas eventos históricos, mas também as atuais configurações geopolíticas? E se essas profecias antigas estivessem se desenrolando diante de nossos olhos, exatamente como está acontecendo com o Irã moderno? O Irã moderno parece um verdadeiro quebra-cabeça profético. E se eu te dissesse que cada manchete sobre o Irã hoje parece ter saído diretamente das páginas da Bíblia? Não é exagero. Vamos analisar alguns eventos recentes que parecem cumprir essas profecias com uma precisão notável. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre as notícias atuais. Em 1979, o mundo testemunhou algo extraordinário. O Irã, que era conhecido como uma ilha de estabilidade no Oriente Médio e um dos principais aliados ocidentais, passou por uma transformação radical em apenas alguns meses. A Revolução Islâmica não foi apenas uma mudança de governo, foi uma reorientação geopolítica completa que parecia já ter sido prevista nas Escrituras. Antes de 1979, o Irã e Israel mantinham relações diplomáticas próximas, com voos diretos entre Teherã e Tel Aviv, e judeus iranianos ocupando altos cargos no governo. Parecia impossível que essa realidade mudasse tão drasticamente, mas as profecias já indicavam essa transformação. Ezequiel 38 menciona que a Pérsia se aliaria com uma potência do extremo norte nos últimos dias. Por séculos, isso parecia improvável, mas veja o que está acontecendo agora. O Irã e a Rússia estabeleceram uma parceria militar sem precedentes, realizando exercícios navais conjuntos, compartilhando tecnologia militar avançada e coordenando estratégias regionais.
a profecia também menciona aliados do leste. E quem é o principal parceiro comercial do Irã hoje? A China. Um acordo de cooperação de 25 anos, recentemente assinado, prevê investimentos de centenas de bilhões de dólares. É fascinante como essa configuração geopolítica se alinha com a antiga Pérsia e a moderna aliança entre potências do norte e do leste. Além disso, o controle do Estreito de Hormuz, vital para o Irã, adquire uma importância estratégica que vai além do que muitos percebem. Este estreito marítimo, com apenas 33 quilômetros de largura, é responsável por 20% do transporte de petróleo mundial. Sua importância é crucial porque as profecias falam sobre o poder de bloquear o comércio nos últimos dias. O Irã frequentemente ameaça fechar o Estreito de Hormuz em resposta a pressões internacionais, o que tem implicações proféticas profundas. O programa nuclear iraniano é um aspecto que merece atenção especial. Quando Daniel escreveu sobre nações com o poder de destruir nos últimos dias, como poderia ele prever a tecnologia nuclear? No entanto, sua descrição se encaixa perfeitamente na situação atual. O Irã está desenvolvendo centrifugadoras avançadas, enriquecendo urânio a níveis cada vez mais altos e construindo instalações subterrâneas, o que tem gerado grande preocupação na comunidade internacional. A resistência cultural do Irã é notável. Mesmo após invasões de árabes, mongóis e turcos, os iranianos conseguiram preservar sua identidade persa, com sua língua, o Farsi, praticamente intacta ao longo dos milênios. As profecias falam sobre a importância dessa preservação cultural até os últimos dias, o que vemos claramente no Irã moderno. A localização estratégica do Irã, como uma ponte natural entre o leste e o oeste, não é coincidência. O país ocupa exatamente a posição descrita nas profecias sobre os reis do Oriente. A antiga Rota da Seda está sendo revitalizada por meio da iniciativa chinesa do Cinturão e Rota. E adivinhe qual país é crucial para esse projeto? O Irã. As antigas capitais persas, como Persépolis, Susa e Ecbatana, não são apenas ruínas turísticas. São testemunhas vivas da precisão histórica das escrituras. Em Susa, onde a rainha Ester salvou seu povo, arqueólogos continuam descobrindo evidências que confirmam os relatos bíblicos. O palácio mencionado no livro de Ester foi identificado e escavado, provando a precisão histórica das escrituras. Mas a parte mais intrigante é que as profecias sugerem que o papel do Irã nos eventos mundiais se tornará ainda mais significativo. No próximo capítulo, exploraremos profecias ainda não cumpridas, que podem explicar por que o Irã está se preparando militarmente de maneira sem precedentes. Quando você descobrir o que está por vir, entenderá por que cada movimento dessa nação é crucial para o cumprimento das profecias bíblicas. A profecia de Ezequiel 38 e 39 é uma das mais detalhadas e específicas da Bíblia. Quando foi escrita por volta de 580 a.C., a ideia de uma aliança militar massiva contra Israel parecia absurda, pois Israel nem sequer existia como nação independente. No entanto, a profecia não apenas nomeia as nações que formariam essa aliança, mas também descreve sua motivação, estratégia e até o momento histórico em que isso aconteceria, quando Israel fosse restaurada como nação e estivesse vivendo em relativa segurança. A precisão dessas profecias é tão impressionante que muitos céticos afirmaram que elas deveriam ter sido escritas após os eventos. No entanto, o detalhe crucial é que algumas dessas profecias estão se cumprindo agora diante de nossos olhos, e o Irã está no centro delas. Quando Ezequiel menciona Gog da terra de Magog, ele se refere a uma região que historiadores e estudiosos identificam como o território ao norte do Mar Negro, exatamente onde se encontra a Rússia moderna. O texto original usa termos geográficos da antiga Mesopotâmia para se referir às regiões ao norte das montanhas do Cáucaso. A profecia lista especificamente os aliados dessa potência do norte, começando com a Pérsia, o atual Irã.
Depois menciona Kush, que inclui o atual Sudão e partes da Etiópia e Líbia, além de Gomer e toda a sua tropa, região da atual Turquia, e Bet Togarmah, área do Cáucaso. É fascinante observar como essas antigas alianças previstas nas profecias correspondem exatamente às parcerias modernas do Irã. Hoje, vemos acordos militares estratégicos com a Rússia, parcerias com o Sudão, apoio à Líbia em conflitos regionais, uma crescente aproximação com a Turquia e influência nas repúblicas do Cáucaso. Parece que estamos vendo essas profecias se materializarem nas manchetes dos jornais. O livro do Apocalipse, que por séculos parecia impensável, descreve um exército de 200 milhões. Na época em que foi escrito, a população mundial era inferior a esse número, mas hoje, com as alianças militares modernas e o avanço da tecnologia, essa realidade é possível. A descrição desse exército no Apocalipse inclui elementos que parecem se referir à tecnologia atual, como cavalos que exalam fogo e fumaça, armaduras com cores específicas que lembram o equipamento militar moderno, e uma capacidade de destruição sem precedentes. O programa nuclear iraniano adiciona uma nova e profunda camada a essas profecias. Zacarias 14 descreve um tipo de guerra onde a carne das pessoas apodrece enquanto elas ainda estão de pé. Seus olhos apodrecem em suas órbitas e suas línguas apodrecem em suas bocas. Esta descrição, escrita há 2.500 anos, corresponde de forma exata aos efeitos da radiação nuclear. O desenvolvimento nuclear do Irã tem avançado rapidamente, com níveis de enriquecimento de urânio próximos ao grau militar, mísseis balísticos avançados, instalações subterrâneas fortificadas e uma capacidade tecnológica crescente, que se alinha de forma inquietante com as descrições proféticas. A profecia sobre o Eufrates no Apocalipse adquire novos significados diante da situação atual. O rio, que historicamente serviu como a fronteira natural do Império Persa, hoje está sob significativa influência do Irã e seus aliados. As mudanças climáticas, que estão causando secas severas, o controle estratégico das barragens, a nova rota da seda chinesa e as crescentes disputas por recursos hídricos na região criam um cenário que parece preparar o terreno para o cumprimento literal dessa antiga profecia. A relação entre Irã e Israel apresenta um dos paradoxos mais intrigantes das profecias. O mesmo país que hoje ameaça Israel está destinado, segundo Isaías 19, a desempenhar um papel na restauração final de todas as nações. A profecia descreve um futuro onde antigas potências rivais serão reconciliadas, sugerindo uma transformação dramática que mudará completamente a dinâmica regional. As descobertas arqueológicas recentes no Irã continuam a fornecer evidências surpreendentes da precisão bíblica. Novas escavações em Persépolis revelaram documentos administrativos que confirmam detalhes específicos mencionados nos livros de Ester e Daniel. Cada nova descoberta fortalece a credibilidade das profecias ainda não cumpridas, criando uma ponte tangível entre o passado profético e o presente. O confronto final, centrado em Jerusalém e descrito em várias passagens proféticas, ganha contornos mais nítidos à medida que observamos os desenvolvimentos atuais. A concentração de forças militares internacionais, o desenvolvimento de armamentos avançados e a formação de alianças inesperadas parecem preparar o cenário para os eventos descritos nas antigas profecias. Essas não são meras previsões vagas, mas sim detalhes específicos que estão se materializando diante de nossos olhos. A precisão com que as antigas profecias descrevem os eventos contemporâneos nos convida a considerar seriamente o que elas dizem sobre o futuro próximo. Quando observamos o panorama completo, torna-se claro que estamos vivendo em um momento crucial da história profética, onde cada movimento do Irã parece ser mais um passo em direção ao cumprimento dessas antigas previsões.
As interpretações escatológicas sobre o papel do Irã nos eventos finais têm fascinado estudiosos bíblicos por gerações. Contudo, nunca antes os eventos contemporâneos pareceram alinhar-se tão perfeitamente com as antigas profecias. O que vemos hoje no Oriente Médio parece ser a materialização de visões escritas há milênios, criando um panorama que merece nossa atenção cuidadosa. A posição geográfica do Irã moderno continua a ser estratégica, assim como foi nos tempos antigos. O controle do Estreito de Hormuz, através do qual passa 1/5 do petróleo mundial, coloca o Irã em uma posição única para influenciar a economia global. Este controle sobre uma das rotas comerciais mais importantes ecoa as profecias que mencionam o poder de impedir o comércio nos últimos dias. Em tempos de crescente tensão, essa realidade geográfica ganha ainda mais relevância. As alianças contemporâneas do Irã com nações ao norte e ao leste, como a Rússia e a China, parecem seguir um roteiro profético. A cooperação militar e econômica com essas potências, incluindo o desenvolvimento conjunto de tecnologias militares avançadas, exercícios navais combinados e acordos de defesa mútua, se alinha com as descrições proféticas encontradas em Ezequiel. O desenvolvimento tecnológico do Irã, especialmente nas áreas militares e nucleares, traz uma nova dimensão a essas antigas previsões. Sua capacidade de projetar poder além de suas fronteiras através de mísseis balísticos, drones avançados e tecnologia nuclear corresponde às profecias de nações com poder destrutivo sem precedentes nos últimos dias. O programa espacial iraniano, com a capacidade de lançar satélites, demonstra um nível de sofisticação tecnológica que os antigos profetas só poderiam descrever em termos da sua época. A influência do Irã sobre grupos e países vizinhos também reflete padrões proféticos. Sua habilidade de mobilizar aliados em diferentes países, formar coalizões baseadas em afinidades religiosas e culturais, e projetar poder por meio de proxies regionais, cria uma rede de influência que corresponde às alianças profetizadas para os últimos dias. O papel do Irã no mundo islâmico moderno acrescenta outra camada às profecias antigas. Como centro do Islã xiita, o Irã exerce uma influência religiosa e ideológica que transcende as fronteiras nacionais. Sua capacidade de mobilizar seguidores e simpatizantes em diversos países, baseada em afinidades religiosas, cria precisamente o tipo de rede de alianças descrita nas profecias sobre os últimos dias. Esta dimensão religiosa da influência iraniana aprofunda as previsões bíblicas sobre coalizões futuras. O desenvolvimento tecnológico do Irã nas áreas sensíveis, como capacidades nucleares, tecnologia de mísseis e sistemas de guerra eletrônica, cria um potencial militar significativo que corresponde às descrições proféticas sobre nações com poder relevante nos últimos dias. O investimento em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, drones autônomos e guerra cibernética, sugere que o Irã está se preparando para cenários que se alinham com as profecias sobre conflitos futuros. A posição do Irã em relação a Jerusalém também é crucial nas profecias. Como um dos principais opositores da soberania israelense sobre a Cidade Santa, o país parece desempenhar exatamente o papel descrito nas profecias sobre confrontos finais centrados em Jerusalém. Seu apoio a grupos que contestam o controle israelense sobre a cidade adiciona uma dimensão contemporânea às antigas previsões sobre conflitos nos últimos dias. A influência iraniana na economia global, por meio do petróleo e do controle de rotas comerciais estratégicas, também encontra paralelos nas profecias. O poder de afetar os mercados globais através do controle do Estreito de Hormuz e sua posição central na nova rota da seda chinesa coloca o Irã em uma posição que corresponde a descrições proféticas sobre o poder econômico nos últimos dias. Esta capacidade de influenciar o comércio mundial dá uma dimensão prática às interpretações proféticas, especialmente considerando as tensões crescentes entre o Irã e outras potências regionais, particularmente na Península Arábica,
que parecem refletir divisões específicas mencionadas nas profecias. O alinhamento geopolítico atual, com o Irã liderando um bloco de nações em oposição a outra coalizão regional, cria um panorama que se alinha de forma impressionante com as descrições proféticas sobre configurações políticas nos últimos dias. A continuidade das comunidades religiosas antigas no Irã, como judeus e cristãos, que resistem às pressões e mudanças ao longo dos séculos, também carrega um significado profético. Embora essas comunidades enfrentem desafios, sua persistência sugere um propósito divino em sua preservação até os eventos finais, o que adiciona outra camada de significado às profecias sobre o papel do Irã nos últimos dias. O aspecto mais intrigante das profecias sobre o Irã é como elas se desdobram em camadas ao longo do tempo. O que para os antigos profetas parecia distante e simbólico, hoje ganha contornos concretos através de desenvolvimentos tecnológicos, alianças políticas e configurações militares. A precisão com que as visões antigas descrevem a realidade atual sugere que estamos testemunhando o cumprimento gradual de um plano divino estabelecido há milênios. Quando analisamos todos esses elementos, a posição estratégica do Irã, suas alianças militares, o desenvolvimento tecnológico, a influência religiosa e a preservação cultural, surge um quadro que se alinha perfeitamente com as descrições proféticas dos últimos dias. O Irã moderno não apenas ocupa o mesmo território do antigo Império Persa, mas parece destinado a desempenhar um papel igualmente significativo nos eventos finais da história humana. Além do aspecto profético, a jornada pelas profecias sobre o Irã também nos revela lições espirituais profundas. A primeira lição fundamental que surge é a soberania absoluta de Deus sobre as nações. Assim como Deus usou Ciro, um rei pagão, como seu ungido para cumprir seus propósitos, vemos hoje como até mesmo nações que não reconhecem Deus podem, inadvertidamente, servir aos seus planos maiores. Essa verdade nos lembra que nenhum desenvolvimento geopolítico está fora do controle divino, mesmo quando aparentemente está longe do plano divino. A precisão das profecias já cumpridas sobre a antiga Pérsia fortalece nossa confiança nas previsões que ainda não se realizaram. Quando refletimos sobre como detalhes específicos sobre o Império Persa se cumpriram exatamente como descrito, isso nos dá segurança de que as profecias sobre eventos futuros também se cumprirão com a mesma precisão. A história do Irã serve como um testemunho vivo da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. As transformações dramáticas na história do Irã nos ensinam que as circunstâncias presentes não determinam o destino final de uma nação. Assim como a Pérsia antiga passou de libertadora de Israel para uma potencial adversária, o Irã moderno passou de aliado próximo a opositor declarado. Isso nos lembra que o papel atual de uma nação não define necessariamente seu papel futuro no plano divino. A preservação da identidade iraniana, assim como a preservação da identidade judaica ao longo dos séculos, testemunha a fidelidade de Deus em manter seus propósitos através da história. Mesmo diante de invasões, exílios e revoluções, essas nações mantiveram suas identidades distintas, sugerindo um propósito divino específico para elas nos eventos finais. O atual confronto entre o Irã e Israel nos ensina sobre a complexidade dos planos divinos. O que pode parecer um conflito político ou religioso, muitas vezes carrega dimensões espirituais mais profundas, que são parte de um plano divino maior e misterioso. As tensões atuais no Oriente Médio, especialmente no contexto do Irã, podem ser melhor compreendidas quando vistas à luz das profecias bíblicas. A geografia continua sendo um fator central no cumprimento profético, pois as mesmas regiões que foram centrais para eventos bíblicos antigos, como o Eufrates, o Golfo Pérsico e as rotas comerciais entre o leste e o oeste, continuam a ter grande importância estratégica. Isso nos lembra que a palavra profética permanece relevante em cada era.
O exemplo do Irã nos ensina sobre a importância de discernir os tempos, assim como Daniel foi capaz de interpretar os sinais de sua época, compreendendo quando as profecias sobre o retorno do exílio estavam prestes a se cumprir. Somos chamados a observar os eventos contemporâneos à luz da palavra profética, com um espírito de vigilância espiritual. A história do relacionamento entre os persas e os judeus é um testemunho de como Deus pode usar até mesmo diferenças culturais e religiosas para seus maiores propósitos. A antiga tolerância religiosa persa, que permitiu a preservação e o desenvolvimento da fé judaica, nos lembra que Deus pode usar qualquer circunstância para cumprir seus planos. As profecias sobre o papel futuro do Irã nos eventos finais nos chamam a manter uma perspectiva bíblica equilibrada, sem nos deixarmos levar por interpretações sensacionalistas. A continuidade histórica do Irã, desde os tempos bíblicos até o presente, oferece uma perspectiva única sobre a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra ao longo das gerações. Cada evento histórico, seja no passado distante ou no presente, serve a um propósito maior no plano divino para a redenção da humanidade. As profecias sobre o Irã nos lembram que vivemos em tempos extraordinários. A convergência de eventos atuais com antigas previsões bíblicas não deve gerar medo ou ansiedade, mas sim nos levar a uma compreensão mais profunda do controle soberano de Deus sobre a história humana. Assim como ele guiou os eventos no passado, ele continua a dirigir o curso da história. Ao observarmos os desenvolvimentos no Irã moderno, somos chamados a manter uma perspectiva equilibrada que reconheça tanto a soberania divina quanto nossa responsabilidade de discernir os tempos. Os eventos atuais não são meras coincidências, mas fazem parte de um plano divino que está sendo revelado gradualmente diante de nossos olhos. A história profética do Irã nos ensina que Deus frequentemente trabalha de maneiras inesperadas. Assim como ele usou Ciro, um rei pagão, para realizar seus propósitos, ele continua a usar nações e líderes, mesmo aqueles que não o reconhecem, para cumprir seus planos eternos. Por fim, esta jornada através das profecias sobre o Irã nos deixa com uma expectativa renovada quanto ao cumprimento final dos propósitos de Deus. Independentemente das circunstâncias, podemos ter certeza de que cada evento serve ao plano divino para a consumação de todas as coisas em Cristo. Nossa resposta deve ser de vigilância espiritual, confiança inabalável na palavra profética e um compromisso renovado de viver à luz dessas verdades eternas. A história do Irã nas Escrituras não é apenas um registro do passado ou um guia para o futuro, mas um testemunho vivo da fidelidade de Deus e um chamado para confiarmos em sua soberania sobre todas as nações e sobre todos os tempos.